Olá, amigos. Estamos hoje para mais um capítulo do livro Nosso Lar, no capítulo 4, Médico Espiritual. Então, vamos pedir também que, se você gostar dos comentários e quiser fazer mais algum comentário, fique livre. E se gostou, dá o like, né? Para ajudar um pouco no engajamento do canal. Bom, depois que o o nosso amigo chegou a ao nosso lar, né, André Luiz participou daquela oração no capítulo 3, né, e depois disso ele voltou ao leito do hospital e acordou sentindo-se tão bem, mas tão bem, fazendo uma declaração, muito grandiosa dos raios do sol. Que a gente nem pensa no nosso dia a dia, né? Mas ele estava se sentindo tão em paz que ele fez quase que um poema, né? Que claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. E ele sentia-se outra pessoa. Nisso entra Clarencio, né? Aquele senhorzinho que foi recolhê-lo no umbral, e um médico, todos com aparência muito bondosa, muito respeitosa. E o médico pôs o aparelho, né, para ouvir o coração, auscultou-lhe um longo tempo e disse que, infelizmente, era uma pena, né, que ele tinha chegado ali pelo suicídio. Aí aquela paz que ele sentia deu lugar a um sentimento de exasperação, que ele não aceitava ser um suicida. E daí o médico, com muita paciência e calma, foi explicando que os desregramentos da vida dele atacaram intestinos, atacaram os rins e foram atacando várias outras partes do organismo. Então, excesso de bebida, o fumo, a sífilis, e isso provocou-lhe câncer. Então, ele estava destinado a ser uma pessoa com câncer? Não, mas como ele usou algumas drogas, né, como o álcool e o fumo, que são as drogas lícitas, ele provocou o câncer, juntamente com a sífilis, que foi uma doença que ele não deu valor a ela, mesmo sendo médico. Então, mais responsável, mais responsabilidade ele teve. Então, de acordo com as explicações do médico, o André Luiz teve que aceitar que realmente ele foi um suicida. Por isso que lá nas trevas as entidades chamavam ele de suicida, né? E então ele chorou bastante e Clarencio, como um bondoso amigo espiritual, o abraçou, né, confortando. Vamos pensar um pouco. Quantas vezes a gente come errado, faz coisas erradas, bebe demais, fuma, usa outras drogas. Quando a gente está fazendo isso, a gente está prejudicando o nosso corpo. Eu tenho um irmão que, por sua vez, não quis tomar os remédios que o médico lhe receitou, porque ele tinha colocado stent no coração. Então, ele abreviou
o seu desencarne. Então, também não seguir as recomendações médicas também é um tipo de suicídio involuntário, mas não é porque ele seja involuntário que ele deixa de ser um tipo de suicídio, visto que ele abrevia o tempo aqui na Terra. E aí, Ilse? Olá, amigos. Eh, a gente, a partir desse capítulo aqui, a gente tem que ter consciência do que é realmente ser um suicida, né? E tudo que a gente faz de forma errada, em desequilíbrio, a gente está contribuindo para que esse suicídio possa vir a acontecer. Como ele deu exemplo, né, da má alimentação, dos vícios em bebidas, cigarros, noites mal dormidas, né? E era simplesmente para ele um prazer. E de uma maneira errada, ele foi vivendo e aquilo que ele tinha de programado na vida, né, dele como médico, ficou a desejar. E ele recebeu o título de suicida. E isso ele não aceitava, porque ele se sentia acima, né, vamos dizer, num patamar que não não poderia aceitar essa situação de suicida. Ele queria viver. Todos nós queremos, mas muitas das vezes a gente não aproveita esse tempo para ser um tempo bem vivido. Exato. E basta a gente perceber, por exemplo, quando a gente bebe um pouco a mais, a gente sente mal-estar. Então, o corpo dá um sinal que não é certo. Quando a gente come demais, a gente sente mal-estar também. Desarranjo intestinal, estomacal. Então, o corpo dá sinal. Quando a gente fica muitas noites sem dormir, o corpo dá o sinal do cansaço. Então, se a gente faz isso várias e várias vezes, repete, 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 achando que o corpo vai acostumar, o que acontece? Já que o corpo deu sinal, nós não prestamos atenção, vêm as doenças. E as doenças são mestras que nos ensinam a viver. Se a gente continua vivendo errado, aí se dá o suicídio involuntário, a gente desencarna antes da hora. Então, conheci uma senhora muito bondosa, muito amiga da família, inclusive, e o médico tinha proibido ela de comer muitas frituras, comidas gordas. E ela adorava comer, principalmente carne de porco bem gorda, sabe? E ela fala assim: ah, eu vou parar de comer essas delícias? Não vou de jeito nenhum. Não sei se ela morreu antes da hora, mas morreu jovem, né? Quando ela podia, tinha muitos planos ainda, né? Ela tinha acabado de aposentar e não chegou a receber nem a primeira aposentadoria dela. Então dá a impressão que foi antes da hora também. E a gente tem que ter cuidado, porque sente um mal-estar, a gente tem que verificar por que ele foi causado. E é muito mais fácil a gente deixar um hábito antes que ele vire vício, né? Cortar o mal pela raiz. E depois que a gente está numa situação, né, de doença, não tem como voltar atrás, né? A gente tem que correr na frente para poder estar aliviando para seguir em frente com os planos de Deus. Então, a gente também tem que prestar atenção na parte
Exatamente. A gente tem que prestar atenção, porque a gente não está vivendo aqui de férias, né? A nossa vida aqui é para aprendermos, para desenvolvermos, para aprender a aplicação das leis cristãs. E se a gente não se ama, não se cuida, a gente está indo contra as leis de Cristo, né? É, E se a gente não se ama, como é que a gente vai amar bem ao nosso próximo? É meio difícil de entender, mais né? difícil de fazer. Também. Então, nossa conclusão de hoje, né, é essa. Espero que tenham gostado, que queiram fazer mais algum comentário e fiquem com Deus até o capítulo 5. Até o capítulo 5. Fiquem na paz de Deus. Que assim seja.